15, né? Vou voltar um pouquinho lá no capítulo 15, que a gente já começou na aula passada, mas vamos lá. Porque na aula passada, basicamente, a gente ficou muito no capítulo 14, aprendendo o que eram os... Vocês estão vendo minha tela? Sim. Yep. Sim. Então, a gente ficou muito no capítulo 14 definindo o que era composto aromático, o que era não aromático, o que era antiaromático, e a gente ia começar com as reações dos compostos aromáticos, mas basicamente de benzeno, né? Então, a gente viu isso na aula passada, isso aqui que a gente vai ver hoje na aula, tá? Então, nós vamos passar a aula toda estudando essas reações. Então, existem outras reações, mas as que a gente, aprendendo sobre isso aqui, o resto a gente consegue extrapolar, que é como transformar o benzeno nesses tipos de derivados aqui. Então, são reações de substituição, porque vocês vão ver que um dos átomos de hidrogênio foi substituído por um grupo sulfônico, por um grupo nitro, por um halogênio, por um grupo alquila ou por um grupo acila. Tá? Então, essas reações de sulfonação, nitração, halogenação, alquilação e acilação, elas são muito usadas na indústria química, farmacêutica também para fazer intermediários. A gente tem que entender como que ela se processa. Na aula passada a gente viu também, chegou a ver isso aqui, ó. A gente viu que essas reações sempre começam pelo encontro, né, do benzeno com uma substância ou uma espécie eletrofílica. O eletrófilo vai entrar na molécula e vai substituir o hidrogênio. Por isso que chama substituição eletrofílica, porque todo o processo começa por um eletrófilo aromático. E a gente viu também que o mecanismo geral pelo qual a reação se processa, vocês vão ver que é sempre a mesma coisa. O que vai diferenciar é sempre a gente achar quem que é essa espécie deficiente de elétrons. Então, na primeira etapa, o anel aromático, ele funciona como nucleófilo, né? Ele é rico em elétrons, ele ataca o eletrófilo. Então, tipo assim, quando a dupla ataca, eu posso representar, nesse caso aqui, eu posso representar qualquer uma das três duplas, né? Tudo vai dar a mesma coisa. Quando a dupla ataca o eletrófilo, um dos carbonos se liga ao eletrófilo. O outro carbono fica na mão, ele fica com 3 ligações. Por isso que ele vai ter uma carga positiva. E esse íon que é formado por esse ataque, ele se chama íon arênio. E esse íon arênio, ele é estabilizado por estruturas de ressonância, que se for o caso, vocês vão ter que reconhecer, fazer e etc, né? Essa primeira etapa é lenta, porque a energia para ela acontecer é muito alta. Você sai de um sistema todo estávelzinho e vai para um cátion, que é octeto incompleto. Então, você tem alta energia. E depois, esse sistema, quem está lá no meio, né, seja como base, como nucleófilo, ele não vem atacar o próton, não. Ele vai querer restabelecer a aromaticidade, porque a gente já viu que a aromaticidade contribui demais para a estabilidade do sistema. Como que ele vai fazer com que esse trem aqui volte a ser aromático? Se ele pegar o próton vizinho ao cátion, o par de elétrons vai vir para neutralizar essa carga positiva. Então, eu rearomatizo o sistema. Essa é uma etapa super rápida, de baixíssima energia, porque tudo que o sistema quer é voltar a ser estável e aromático. Então, todas aquelas reações que eu mostrei no slide anterior, elas vão passar por esse caminho. Na aula passada, a gente já viu isso aqui. Então, sei lá, você precisa industrialmente fazer o clorobenzeno ou bromobenzeno a partir do benzeno. Basta eu colocar cloro, basta eu colocar bromo. Eu conseguiria isso colocando, por exemplo, HBr? Não, tá? Então, eu não consigo introduzir, por exemplo, a gente viu que o sistema é muito estável, o sistema aromático. Se eu colocar HBr aqui, essas duplas não vão atacar o HBr, tá? Então, isso aqui não ocorre. Para eu fazer essas halogenações, eu tenho que usar o halogênio, mas eu tenho que usar um ácido de Lewis. Isso vai ser importantíssimo, esse ácido de Lewis. Esse ácido de Lewis é que vai forçar a polarização dessa molécula, tornando-a eletrofílica o suficiente para ser atacado pelo benzeno. Então, a gente viu na aula passada
que o ácido de Lewis, então, complexa com o bromo, né? O ácido de Lewis recebe elétrons. Então, aqui tem o ácido de Lewis do ferro, mas tem também, a gente vai ver vários ácidos de Lewis nessa aula, tá? A LCl3 é muito comum. Então, o ácido de Lewis recebe elétrons. Quando ele recebe elétrons, esse bromo fica positivo. Vejam que agora, quando esse bromo fica positivo, muitas pessoas falam assim, mas por que não é esse bromo que é atacado? Se esse bromo for atacado pelo anel, gente, esse bromo vai continuar positivo, porque ele vai continuar com 4 ligações, tá? Então, o que acontece? Quando esse bromo está positivo, ele está puxando muito, muito, muito os elétrons do vizinho dele. Então, esse bromo representado em azul, ele é muito eletrofílico, porque se ele for atacado, aí os elétrons vão vir neutralizar essa carga positiva do bromo positivo, que é tudo que ele quer. Tudo que ele quer é os elétrons dessa ligação. Então, vocês têm que reconhecer que o nucleófilo vai atacar o bromo vizinho ao bromo positivo. É diferente, por exemplo, quando você tem um carbocátion. Um carbocátion é uma espécie que pode receber elétrons, ele está com o octeto incompleto. Então, o nucleófilo ataca o carbono positivo porque ele precisa de elétrons. Esse bromo aqui, ele está positivo, é a carga formal dele, mas ele não precisa de elétrons. Ele está com o octeto completo. Ele precisa sim, ele precisa tomar esses elétrons de alguém vizinho dele para neutralizá-lo. Então, quem vai ser atacado é o bromo vizinho, tá? Então, esse aqui que vai ser o eletrófilo. Eu já falei para vocês que tem alguns livros até que representam como eletrófilo na reação de halogenação o Br+. Mas como é muito improvável que isso exista lá no meio quando você tem ácido de Lewis, a gente prefere representar o eletrófilo desse jeito. Mas basicamente o anel aromático, então, vai atacar a porção eletrofílica do reagente, vai formar o íon arênio, e na aula passada eu falei para vocês também que o ácido de Lewis é catalisador. Então, esse complexo aqui que está formado, né, com ferro negativo, ele é muito capaz de entregar um brometo. E aí é esse brometo que vai funcionar como base para rearomatização, tá? Então, nessa reação, vejam, eu consigo fazer a bromação do anel aromático, eu consigo regenerar o catalisador e eu formo HBr. No final dessa reação, o meio está bem ácido. Normalmente, a gente dá uma lavada aí com bicarbonato para neutralizar esse HBr. Mas é uma transformação importante, igual eu falei para vocês, a partir disso aqui eu poderia fazer um grinhar, a partir de um grinhar eu posso adicionar uma acetona, posso fazer um monte de coisa. Então, fazer o bromobenzeno, né, além do fato esses derivados halogenados serem importantes, solventes industrialmente falando, eu consigo usar esses compostos como intermediários para um monte de reações importantes em química orgânica. Então, a bromação e a cloração precisa de um ácido de Lewis para ajudar a formação do eletrófilo. Bom, a segunda reação que a gente mostra para vocês é a reação de nitração do benzeno. Tá? Então, eu introduzo um grupo nitro. Esse grupo nitro, se eu abrir esse grupo nitro, a estrutura de Lewis dele é isso aqui, ó. Então, o nitro tem um nitrogênio aqui com 4 ligações, ele tem carga formal mais e eu tenho um oxigênio menos aqui. O nitrobenzeno também é um solvente importante, mas ele também pode ser reduzido. A gente, inclusive, isso é uma prática que a gente faz quando existia vida real, né? Quando existia vida real, essa é a prática da farmácia. A gente reduz o nitrobenzeno à anilina, que é essa aqui. E essa anilina, ela é um intermediário importante também, por exemplo, a gente fazia a acetanilida dessa anilina, depois a gente fazia síntese tanto de corante quanto de sulfas, que são usadas como antibióticos, tudo a partir dessa anilina, tá? Então, a anilina é um intermediário importante para a síntese de fármacos e vocês faziam essa sequência. Vocês estão fazendo experimental remota? Sim. Eu não tô, não. Tá sendo. Sim. De orgânica? Sim, tá.
Então, vocês estão aí nessa prática, né, não? De redução? Ainda não. Ainda Tô não. de destilação de arrasto a vapor. Ah, tá. Até agora é só destilação. Tá. Vocês vão fazer essa. Vocês vão fazer remotamente, né? Pegar o nitrobenzeno e reduzi-lo para anilina. E depois vocês vão continuar. A partir da anilina, vocês vão fazer acetanilida. Chega no intermediário que é até da família do paracetamol, tá? Mas é uma redução importante. Então, isso aqui é uma transformação importante. Então, saber nitrar o benzeno é uma reação importante que a gente aprende a fazer. Como que a gente nitra o benzeno? O eletrófilo, vocês vão ver que é o íon nitrônio. Isso aqui, ó. Esse aqui é o íon nitrônio, tá? Mas não existe pote de íon nitrônio, ele é muito instável. O que que acontece? Você faz esse nitrônio in situ. Quando você mistura ácido nítrico com ácido sulfúrico, você forma esse eletrófilo, tá? Existem outros, o mais clássico é ácido nítrico e ácido sulfúrico, mas existem outras misturas nitrantes entre ácido nítrico e ácido acético e etc. O que a gente mostra para vocês é essa mistura nitrante aqui. Quando o ácido nítrico e o ácido sulfúrico eles reagem, o ácido sulfúrico ele é mais forte do que o ácido nítrico. Aqui está a estrutura de Lewis deles, tá? E aí o ácido nítrico ele vai ser protonado, então, pelo ácido sulfúrico. O grupo que vai ser protonado é esse aqui, tá? Porque esse par de elétrons, apesar de estar negativo, esse par de elétrons aqui está todo envolvido na ressonância aqui. Então, por incrível que pareça, esse par de elétrons está mais disponível. Então, ele protona. Quando o ácido nítrico é protonado, isso aqui já está pronto para sair como água, não sei se vocês estão reconhecendo. E quando sai, eu formo o íon nitrônio, que vai ser o eletrófilo, tá? É um gás marrom. Quando a gente faz isso na prática, aí o que que acontece? Igual sempre, vocês vão cansar de ver isso na aula de hoje. O anel aromático ataca o eletrófilo, então ataca o nitrogênio aqui, o par de elétrons vem para o oxigênio, forma o íon arênio, e o íon arênio vai ser rearomatizado. Aí a gente representa como uma etapa de rearomatização a própria água, porque como eu uso uma mistura de ácido nítrico e ácido sulfúrico, e o ácido nítrico tem concentração de 65%, o ácido nítrico concentrado, quando você faz essa reação tem água lá no meio, tá? Então a gente representa que a própria água é capaz de remover esse próton para rearomatizar o sistema. Aí muita gente pergunta assim, mas lá no balão eu tenho outras coisas, eu tenho, por exemplo, eu tenho a base conjugada do ácido sulfúrico, porque na primeira etapa lá, eu formei a base conjugada do ácido sulfúrico. Por que que vocês estão representando a água para pegar esse próton? Aí eu falo, a gente sempre fala, né? Na verdade, os mecanismos você representa as coisas mais prováveis de acontecer no balão. E entre a água e o ânion do ácido sulfúrico, quem que é a base mais forte, gente? A água. A água, né? Por que que isso aqui é uma base muito, muito fraca? Estabilizada por ressonância. Ela é estabilizada por ressonância, né? Então, muito bem. A basicidade tem a ver com disponibilidade de par de elétrons. Esses elétrons aqui, eles estão envolvidos na ressonância. Então, eles estão muito pouco disponíveis, né? Isso aqui é uma base fraquíssima, vem de um ácido muito forte. Então, o mais correto é você usar a água aqui, já que a gente sabe que lá dentro do balão tem água. Mas a transformação final, então, foi o benzeno sendo transformado no grupo nitro, né? Na verdade, vai ser quando ocorre esse ataque aqui, né? Veja, quando ataca aqui, esse oxigênio fica negativo, ele puxa os elétrons, tá bom? Então, eu introduzi o grupo nitro e ele foi o meu eletrófilo. Então, a nitração é uma reação muito importante. A outra reação importante que a gente vê é a sulfonação. Então, a sulfonação, eu vou produzir um ácido da família dos ácidos sulfônicos. É da família do ácido sulfúrico, porque vocês estão vendo que se aqui fosse colocado OH, seria o ácido sulfúrico, né? Então, é um ácido muito forte, tipo ácido sulfúrico mesmo. Os ácidos sulfônicos têm força de pK muito baixo.
Então, tem Ka muito grande, são ácidos muito fortes. Então, ele tem um pKa de menos 0,6. Então, como que eu faço esses ácidos sulfônicos a partir do benzeno? Normalmente, eu uso ácido sulfúrico fumegante. O que é ácido sulfúrico fumegante? É um ácido sulfúrico que eu compro e ele é enriquecido em trióxido de enxofre, tá? Então, esse trióxido de enxofre é que vai ser o meu eletrófilo. Eu posso considerar que ele que é o meu eletrófilo. Então, vejam que quando eu pego o benzeno, coloco o trióxido de enxofre na presença de ácido sulfúrico, eu tenho a formação desse ácido aqui com 56% de rendimento, tá? Esse ácido sulfúrico fumegante, né? Vocês podem imaginar que quando a gente abre o frasco, assim, sai uma fumacinha, mas realmente porque esse borbulha SO3 dentro do ácido sulfúrico para ele ter altíssima concentração de trióxido de enxofre. Isso faz com que a reação vá mais rápido, porque eu poderia usar ácido sulfúrico normal, concentrado normal, mas a reação é mais lenta, porque eu preciso formar SO3. No fumegante, o SO3 já vem lá em excesso. Aqui, ele pode ser formado, por exemplo, no ácido sulfúrico, por um raciocínio bem análogo que a gente viu lá da reação do ácido nítrico com ácido sulfúrico. Duas moléculas de ácido sulfúrico podem sofrer uma reação ácido-base, o equilíbrio está deslocado para cá, mas você vai ter um pouco dessa molécula aqui. Isso aqui está pronto para perder a água, né? E eu teria, então, quando isso sai, eu posso formar um enxofre com 3 ligações π. Então, eu posso ter o trióxido de enxofre protonado, que está isso aqui é equilíbrio, né? Como tem água lá, eu posso... Então, todas essas espécies lá, ó, estão presentes no meu balão de reação. Esse. Tem uma outra espécie que pode estar lá, que é um contribuinte aqui de ressonância desse, que é essa aqui também, ó. S dupla O, OH com enxofre positivo. Na verdade, isso aqui é só uma estrutura de ressonância dessa aqui, tá? Então, quando a gente vê como que as pessoas representam o mecanismo da sulfonação nos livros, a gente encontra vários mecanismos diferentes, mas é sempre o mesmo raciocínio. É quem que eu considero o eletrófilo. Aqui, por exemplo, ele considerou... Tem livro que considera como eletrófilo o próprio trióxido de enxofre. Tem livro que considera como eletrófilo o trióxido de enxofre protonado. Tem livro que considera como eletrófilo esse enxofre positivo, que na verdade é só uma estrutura de ressonância desse, tá? Mas a gente pede mecanismo no papel para vocês, mas é só para vocês enxergarem o que acontece. Então, o anel aromático ataca aqui, no caso, o enxofre positivo, ele foi o eletrófilo e pronto. Eu formei o íon arênio e já entrei com o meu eletrófilo. Aí agora eu vou rearomatizar. Ah, professora, mas você falou que essa base aqui é muito fraca. É muito fraca mesmo. Se tiver outra lá no meio, é a outra que vai usar. Mas como aqui na sulfonação eu uso ácido fumegante com pouquíssima água, aí tem livro que representa essa base mesmo ela sendo muito fraca, tá? Mas tendo água, tendo opção, bases muito fracas não retirariam esse próton. Mas aqui, como as condições são bem drásticas, é possível representar isso aqui. Agora, tem livro, por exemplo, que representa esse anel aromático atacando aquele trióxido de enxofre protonado, que também vai dar a mesma coisa. Vejam, se eu pegar esse anel aromático e atacar o enxofre, esse par de elétrons tem que vir para cá e eu vou dar a mesma coisa, tá? Tem livro que apresenta esse anel aromático atacando o trióxido de enxofre sem protonar. Mecanismos, gente, podem ter vários, contanto que não tenha nada muito ilógico, tudo é aceitável, tá? Então, por exemplo, se eu atacar o enxofre aqui, eu formo O- e como o meio tá ácido, eu pego o próton. Eu vou acabar originando a mesma coisa. Então, essa sulfonação é sempre o anel aromático atacando um enxofre positivo. Ou o enxofre positivo por essa estrutura,
ou o enxofre que está positivo, delta mais, enxofre positivo, delta mais. Mas o arênio vai ser formado e depois vai ser rearomatizado. O que essa reação de sulfonação tem que é importante falar dela nesse momento, que a gente não tinha falado das outras reações ainda? Ela é reversível. A gente vai ver que mais para frente essa informação vai ser relevante para a gente, tá? Vocês estão vendo aqui que a energia para você formar o arênio, quando você reage o anel aromático com o ácido sulfúrico, é idêntica à energia de ativação quando eu tenho o composto sulfonado e reajo com H3O+, tá? Então, o que esse gráfico me mostra? Que se eu usar, se eu quero sulfonar o anel, veja, eu estou introduzindo um grupo sulfônico no anel, eu tenho que usar ácido sulfúrico concentrado. Agora, se eu quiser dessulforar o anel, né? Se eu quiser tirar esse grupo sulfônico e transformar esse anel num benzeno, por exemplo, é só eu colocar ácido diluído, ou seja, muita água, tá? Então, aqui, para vir para cá, eu tenho que ter pouca água, para voltar, eu tenho que ter muita água. Mas em todas as situações, o meio será ácido. Isso vai ser importante porque a gente vai ver que algumas vezes lá na frente, a gente vai usar o grupo sulfônico para proteger algumas posições do anel. Eu sulfono com ácido concentrado, faço umas reações lá que eu quero, aí depois eu quero tirar o sulfônico porque ele não me serve mais para nada, aí eu jogo água lá, tá bom? Porque tem mecanismo para explicar essa dessulfonação. A gente não cobra o mecanismo de vocês, mas se vocês ficarem curiosos, né, é o seguinte, não cobra assim de vocês fazerem à mão, né? Entender a gente cobra. O anel aromático, quando o meio está diluído, eu tenho muito hidrônio, porque eu tenho muita água, né? Aí o anel aromático pode atacar o próton, porque esse ácido é muito forte, e aí eu formo esse arênio, só que se esse enxofre aqui, né, ele pode funcionar tipo como um grupo abandonador. Se a água vem pegar esse próton, eu formo o trióxido de enxofre e esses elétrons, eles voltam para o anel para rearomatizar o anel, tá? Então, por exemplo, se essa água viesse pegar esse próton, eu voltava o equilíbrio para cá. Só que existe essa possibilidade da água vir pegar esse próton, e como eu tenho muita água, né? A água vem pegar esse próton, sai trióxido de enxofre e essa ligação vem para rearomatizar o sistema. Então, é como se eu saísse com o trióxido de enxofre de volta, tá? Isso só acontece quando eu tenho muita água lá no meio. Uma reação que é muito importante, todas são, né? Todas as reações eu falo que são muito importantes. Mas essa aqui tem umas transformações legais de serem feitas. Essas aqui a gente vai fazer alguns exercícios. É a tal de alquilação de Friedel-Crafts. Então, eu falei para vocês que são duas pessoas, né? O Crafts é um americano, o Friedel, eu acho que ele era alemão. Eu acho que era alemão. Então, eles mostraram que eu conseguia alquilar um anel aromático, né? Introduzir uma cadeia alquila. Alquila é quando você tem um alcano e você remove um hidrogênio. Então, você tem metila, butila, propila. Mas, enfim, a gente vai ver que essa reação é para explicar a formação de uma ligação entre o anel e um carbono saturado, tá? Como que eu faria, sei lá, eu quero fazer, eu tenho o benzeno e eu quero fazer isso aqui. Isso aqui também é uma alquilação, né? Eu introduzi no anel benzênico, eu introduzi um grupo alquila, foi esse carbono terciário. Então, é uma transformação importante, porque construir ligações carbono-carbono é muito importante em química orgânica. Então, esses dois viram que, bom, se eu colocar só um haleto, isso não vai acontecer, tá? Um anel aromático, ele não é suficientemente nucleofílico para atacar um haleto de alquilas, não. Mas se eu colocar um ácido de Lewis, eu consigo fazer essa alquilação. Como que isso vai acontecer?
Bom, a gente vai ver o mecanismo para que isso aconteça. Mas nesse mecanismo, vocês vão entender uma coisa. Essa reação pode haver rearranjo. Se falar em rearranjo para vocês já podem desconfiar que esse trem vai passar por carbocátio. Ou então alguma coisa que pareça com carbocátio. Rearranjo só acontece quando forma carbocátio, tá? Então, aqui tem uma reação que não teve rearranjo. Eu peguei esse benzeno, coloquei cloreto de isopropila lá, coloquei ácido de Lewis e, vejam, eu construí uma ligação carbono-carbono. Foi uma alquilação do anel aromático porque eu introduzi um grupo alquila. No anel aromático, eu introduzi um carbono saturado, tá? A gente já viu que o anel aromático, ele é nucleofílico, que ele está cheio de elétrons. Então, ele vai funcionar como um carbono negativo e isso aqui vai funcionar como um carbono positivo, tá? Porque em orgânica, sempre que você faz uma ligação carbono-carbono, é um carbono negativo ligando num carbono positivo. Então, vamos ver como que esse eletrófilo ele é formado. De novo, era igual quando a gente fez com os halogênios lá. Quando você tem um aleto de alquila, esse aleto de alquila complexa com o cloreto de alumínio, no caso aqui é o alumínio, mas podia ser boro, podia ser ferro, podia ser zinco, podia ser qualquer metal que funcionasse, que pudesse receber elétrons e pudesse funcionar como ácido de Lewis. Vejam que quando ocorre essa complexação, de novo, se eu calcular a carga formal do cloro aqui, ó, a carga formal é mais. Aí, de novo, igual era o exemplo do halogênio. Quando esse cloro está positivo, tudo que ele está fazendo é puxar os elétrons do vizinho dele para neutralizar essa carga positiva. Se ele puxar daqui, volta para cá. Mas se ele puxar daqui, ele forma um carbocátion secundário, que é possível de ser representado, né? Aí, esse carbocátio aqui vai ser o eletrófilo da reação, tá? Então, o que vai acontecer agora? O anel aromático vai atacar o carbocátio, vai formar o íon arênio e, assim como lá na bromação, esse sistema vai ter tendência a ser rearomatizado porque ele quer voltar a ser estável. Ele pode ser rearomatizado desde que qualquer base presente no meio venha arrancar esse próton. Esse qualquer base vai funcionar muito bem pelo íon cloreto, já que o ácido de Lewis consegue muito bem existir só com 3 ligações. Então, esse aqui que eu estou representando é o complexo que tinha sido formado, fornece um íon cloreto e regenera o catalisador. Então, de novo, essa reação parte de um anel benzênico, faz uma alquilação, regenera o catalisador e produz HCl, tá? Então, essas reações de Friedel-Crafts, elas produzem carbocátions ou equivalentes sintéticos de carbocátion. O que é esse equivalente sintético de carbocátion? Se aqui, ao invés de usar o isopropila, por exemplo, eu tivesse usado cloreto de metila, então, cloreto de metila ou cloreto de etila, quando eu formasse essa complexação aqui, gente, ó, quando o ácido de Lewis se ligaria ao cloro, o cloro ficaria positivo, mas nesse caso aqui, eu não poderia representar a ruptura dessa ligação igual eu representei aqui. Por que eu não poderia aqui nesse caso fazer isso? Formaria o carbocátion primário? Exatamente. E eu não posso formar carbocátio primário. Então, o eletrófilo, aqui ó, eu representei que o eletrófilo é esse. Aqui, o eletrófilo é essa estrutura inteira. Eu tenho que reconhecer que o fato do cloro ter positivo está deixando esse metila muito eletrofílico. Então, quando eu representar o ataque, eu vou representar o anel aromático atacando a metila como se fosse um carbocátio, embora não seja um carbocátio verdadeiro, tá? Então, assim, se vai ser um carbocátio verdadeiro ou alguma coisa que se assemelha a um carbocátio, mas que eu não posso representar no papel como carbocátio, vai depender da estabilidade. Mas vocês entenderam que sempre começa
a complexação aumenta a eletrofilia do carbono vizinho ao cloro. Aqui já tinha um delta+. Mas se você misturar o benzeno e esse cloreto, a reação não funciona. A partir do momento que você coloca uma pitada disso aqui, a reação funciona. Então, o ácido de Lewis realmente tem uma função importante de complexar com o halogênio e tornar esse carbono ainda mais positivo para que o anel aromático ataque, ok? Então, essa é a alquilação. A alquilação de Friedel-Crafts original era essa, que usava ácido de Lewis e um haleto de alquila. Mas depois a gente tem várias reações que a gente chama de alquilação de Friedel-Crafts que não são as condições originais. Então, por exemplo, toda vez que eu formo um carbocátion ou um equivalente de carbocátion, eu falo que a reação é uma alquilação de Friedel-Crafts. Então, tem 3 exemplos nesse slide, para vocês me falarem o que aconteceu, como que a reação ocorreu. Foi uma alquilação, não sei se vocês estão vendo, eu tinha um benzeno e eu introduzi um carbono saturado. Então, isso aqui é chamado de alquilação, eu introduzi um grupo alquila, tá? Mas vocês estão vendo que não tem ácido de Lewis, tem um ácido de Brauster-Lowry e vai ter alguma coisa aqui que vai promover a formação de um carbocátion. Vamos ver se vocês enxergam como que aconteceu essa reação. O que acontece quando eu coloco um alceno e meio ácido? O alceno ataca o ácido, a dupla? Isso, o alceno ataca o ácido. Então, sei lá, tem H+. Aí o alceno ataca o ácido e eu formo o quê? Um produto de adição? Mas ó, na primeira etapa, antes de um produto de adição, quando a dupla ataca o próton, o que acontece com o outro? Não forma um carbocátion? Sim. Nesse primeiro ataque forma um carbocátion, não forma? Uhum. O carbocátion não é atacado pelo benzeno? Sim. Então é isso que vai acontecer. Vai formar arênio, vai aromatizar, mas isso aqui é condição para formar carbocátion. Condição para formar carbocátion já é condição para ter alquilação do anel aromático. Ok? Esse aqui, que é mais dificinho. O que aconteceu aqui? Chutando, eu acho que vai formar o éter protonado. Isso. Depois vai ter a abertura E, desse anel e depois o benzeno ataca. exatamente. Foi um chute muito certeiro. Então, o éter e Vou meio ganhar ácido... Oi? Chute certeiro assim ganha ponto, não? Ganha pontos imaginários. Quem falou? É Pablo. Ô, Pablo, se você tiver com 89,5, você vai passar para 90. Ah, muito obrigado. Não, até 88 eu te passo para 90. Uhul. 79 eu te passo para 80. 99 para 100 também? Claro, 99 até 105. Poderia arredondar 60 para 80, hein? Não, o 69 também vai para 70. Agora o 59 vai para 58. Ixi. Que horror, professora. Ela vai lançar as faltas do remoto emergencial, aí a pessoa não faz exame especial. Terror psicológico. Não tem falta, gente, não tem falta. Ups. Enfim. Enfim, vamos lá para a abertura do éter. Ó, o Pablo sabe, né, que o éter protona. Quando você tem um oxigênio positivo, tudo que o oxigênio quer é quebrar uma ligação para ficar com os elétrons. Então, se ele quebrar aqui, forma um carbocátion terciário que é super fácil de formar. Aí o benzeno vai e ataca aqui.
né? Então, vai ficar aqui no benzeno, no primeiro momento, vai ficar um benzeno ligado a esse carbono aqui, que antes era carbocátion. Esse carbono está ligado a 2, depois tem mais aqui, e tem mais um OH aqui, tá? Então, quando ocorre esse primeiro ataque, primeiro forma, deixa eu ver, primeiro forma um arênio, aí depois eu vou representar a rearomatização do arênio, tá? Não vou fazer todas as etapas aqui, não. Aí eu fiz uma primeira alquilação. Mas aí, o que acontece? Eu ainda tenho um álcool e o meio está ácido. Então, numa segunda etapa, isso aqui também protona, isso sai, forma um carbocátion terciário de novo e o anel ataca de novo. Aí eu fecho o anel, tá? Essa alquilação, vocês vão ver vários exemplos de alquilação para, tipo, formar ciclo. É muito eficiente quando é formar ciclo, ainda mais ciclo de 6, porque ciclo de 6 é muito estável. Mas vocês estão vendo que foi uma condição, que não tem nada de AlCl3, FeBr3, e que foi uma condição que promoveu a formação de um cátion. Formou carbocátion, o benzeno pode atacar, tá? Aqui, por exemplo, olhem esse exemplo aqui também. Esse exemplo, você tem o benzeno, um álcool secundário e um BF3. Esse BF3 também é ácido de Lewis. Toda vez que você boro com 3 ligações é ácido de Lewis. Então, esse BF3, ele vai pegar esse oxigênio aqui, ele vai complexar com esse oxigênio. Então, eu tinha um álcool, esse álcool tem parzinho de elétrons, ácido de Lewis, na presença de parzinho de elétrons, recebe o par de elétrons, forma um complexo, então, o boro recebeu o par de elétrons do oxigênio. Aí o boro fica negativo e o oxigênio fica positivo. Aí vejam que cai sempre naqueles casos. Oxigênio positivo força a ruptura dessa ligação e eu vou formar um cátion de 6, que foi o que foi ligado aqui, no anel benzênico. Se eu colocasse só isso aqui, isso nunca ia acontecer. Não ia ter uma substituição aqui, isso atacando aqui, não tem nem grupo abandonador. Mas quando eu complexo e eu faço o oxigênio ficar positivo, eu forço a quebra dessa ligação, forço a formação de um cátion e esse cátion vai se ligar ao anel aromático. Tudo bem? O mecanismo assim, o anel aromático ataca o cátion, forma o arênio, que depois é rearomatizado. Ok? Mas são condições para formar reações de alquilação. O anel aromático ligando a um carbono saturado. Aí tem esse exercício aqui. Qual dos seguintes reagentes pode ser empregado para a síntese do terquibutilbenzeno? Terquibutilbenzeno é isso aqui. Tem um benzeno ligado a um grupo terquibutil. Aí, vê se essa isso aqui é o benzeno. E isso aqui, isso aqui é o isobutileno. É isso aqui, ó. Então, vocês acham que o benzeno mais isso aqui, vocês estão vendo que isso aqui é isso aqui, gente? Ó, CH2, carbono ligado a 2 metilas. Vocês acham que na presença de ácido eu formo isso aqui? Podem pensar. Hã? Acho que não. Por quê? Bom, acho que a dupla poderia atacar o ácido também, né? Sim, mas e se ela atacar o ácido, o que vai acontecer? Formar o carbocátion, então pode. E aí? Pode? É terciário, né? Sim, tá ótimo. Então,
Isso forma isso? Sim. Sim. Então, isso com isso vai formar isso, né? Uau. Mas não foi você que falou que não formar? Você mudou de ideia, né? Surpresa. Não, é porque quando a gente tem a linguagem do mecanismo na cabeça, assim, só de olhar a gente não vê, mas se você ficar imaginando um filminho na sua cabeça dos elétrons se movimentando através de mecanismo, você vai enxergar que a dupla vai pegar o próton e vai formar o cátion, né? E essa segunda, o que vocês acham? Também pode. Pode, né? Porque eu tinha um álcool terciário que ácido sulfúrico vai protonar. E aí, quando eu protonar, vai formar quem? O fulaninho aqui que eu precisava, né? Então, essa aqui é a primeira. Nossa, que bagunça. Ah, mas também a aula é dinâmica. E esse terceiro, o que vocês acham? Acho que também pode. Também, né? Porque era um cloreto, ele vai complexar ao ácido de Lewis. Quando ele complexa ao ácido de Lewis, o que ele está fazendo? Forçando essa ligação a quebrar e formando quem? O fulaninho aqui que a gente precisa. Então, a resposta é a letra D. Ok? Todas essas condições são condições para formar cátion, e cátion alquila o anel aromático. Bom, algumas coisas importantes. A reação de alquilação de Friedel-Crafts tem algumas limitações. Uma delas, por exemplo, é que você não consegue, você não pode fazer essa reação usando aleto de arila, que é um aleto ligado a um anel aromático, nem aleto vinílico. Aleto vinílico tem o aleto ligado no carbono da dupla, né? A gente já viu que esse carbono aqui é chamado vinílico e o carbono ali mais distante é o alílico. Então, essa reação não funciona com os halogênios, estão ligados a carbono de dupla, tá? Esses carbonos de dupla, eles não formam carbocátions estáveis. Carbocátion arílico e carbocátion vinílico são carbocátions muito instáveis, não tem nada que possa estabilizar esse orbital vazio. Então, esses carbocátions não são formados. Então, não caiam nessa pegadinha que vai ter em 200 exercícios, tá? Você não consegue fazer alquilação. Isso aqui não adianta você complexar aqui, vai ficar complexado o resto da vida, porque não vai quebrar. E não vai formar carbocátion e nem vai formar caráter positivo suficiente, porque está cheio de elétrons aqui, para que ocorra um ataque. Então, eles não podem ser usados. Outra limitação é que existem muitas reações que você quer fazer uma coisa, mas você vai obter outra, por exemplo. E aí isso se chama rearranjo, né? Por exemplo, eu preciso muito fazer o butilbenzeno. 1, 2, 3, 4. Butilbenzeno. Eu preciso. E só tem benzeno. Tá. Então eu vou ligar 4 carbonos lá. Vou usar o cloreto de butila com a LCl3. Porque eu vou fazer uma alquilação. Eu quero ligar esse carbono no anel. E eu sei que esse carbono tem um delta mais, tá. Não vai dar certo. Quer dizer, você vai obter 35% do produto que você quer e 65% de uma ligação que foi feita com um carbono secundário, tá? Então, por exemplo, se eu precisar de brometo de butilbenzeno na prova e você propor essa rota, você vai ganhar só 35% da nota, tá? A nota vai ser proporcional ao rendimento do produto desejado. Professor, como que resolveria esse problema? Para poder inverter? A resolução nós vamos ver com a próxima reação, que vai ser a acilação. Mas primeiro, eu quero saber se vocês enxergaram a razão do problema. Por que isso aconteceu, esse rearranjo?
porque formou carbocátion secundário, que vai ser mais estável? Exatamente, exatamente. Houve um rearranjo, né? Quando ocorreu a complexação, vejam, complexou, e aí o que acontece? Aqui tá puxando, aqui tá super delta mais. Eu não posso, isso é um mais. Eu não posso romper porque isso não pode formar um carbocátion primário, mas ele tá super deficiente de elétrons. Aí o anel aromático pode atacar aqui. Vai acontecer esse ataque e vai formar isso aqui, mas só 35%. O que vai acontecer quando isso aqui está muito positivo? Alguém pode vir ajudar, né? O que é esse alguém? O hidreto pode migrar com os elétrons todos para cá, né? Vejam que ao migrar, gente, aqui ó, já tem 2 hidrogênios que não estão representados. Então, quando esse hidreto migra para cá, como esse carbono já está com 4 ligações, alguém tem que sair. Então, eu represento a migração do hidreto, isso saindo, e quem vai ficar na mão agora é esse. Então, eu vou formar um carbocato secundário, que é mais estável do que o fulano aqui complexado. Então, o anel aromático agora ataca aqui e eu explico a formação do produto majoritário. Né? Isso que eu fiz foi aqui. Eu só representei os 2 hidrogênios para vocês verem que a migração acontece concomitante com a saída do cloro. E aí o carbocato secundário vai e é atacado e forma o produto majoritário. Tem como resolver isso, mas daqui para frente, daqui a pouquinho a gente vê como, tá? Vocês enxergaram esse rearranjo, né? Então, ó, o complexo entre o AlCl3 e os aletos de alquila primário, normalmente eles sofrem rearranjo para formar carbocato secundário ou terciário e o produto principal da reação vai ser o resultante desse rearranjo, tá? Olha outro exemplo aqui, ó. Eu queria fazer esse produto, né? Eu peguei um aleto primário aqui, então esse carbono aqui, isso aqui vai complexar e se eu ligasse esse carbono no anel, eu ia ter esse produto aqui, não é? Então, eu falo assim, eu quero fazer esse produto. Então, eu vou pegar esse aleto, né? Vou complexar aqui o ácido de Lewis. Aqui vai ficar super positivo. E o anel vai atacar aqui. Vejam o rendimento, 1%. 99% foi de um outro produto. Como que esse outro produto foi formado? Vocês estão enxergando? Foi por rearranjo, né? Virou carbocato terciário. Foi rearranjo. Quem que migrou? O hidrônio. Não, hidrônio? O Não. metila. O metila, né? Ó, quando complexou... é o grupo inteiro, verdade. Aí esse metila migrou, né? Quando esse metila migrou, o que aconteceu? Eu formei um cátion, porque o metila migrou, e eu formei isso aqui, né? Vejam, esse metila migrou para cá. Então, ele se ligou aqui na ponta. O cloro saiu e o cátion ficou aqui. Aí, quando o anel aromático atacou o cátion aqui, eu formei, né? O anel atacou aquele cátion rearranjado. Então, o anel se ligou a um carbono que tinha 2 metilas, tá aqui. E que tinha um CH3 e um CH2, que tá aqui, tá? Então, foi o rearranjo do metila aqui também. Toda vez que puder rearranjar, e assim, isso pode ser bom ou pode ser ruim, né? Se você estivesse planejando obter esse, tudo bem, mas se você estiver planejando obter esse, você tem que fazer outra alternativa. Esse exercício aqui, ó,
também é de rearranjo, mas eu não sei se na orgânica 1 vocês viram rearranjo para aumentar tamanho de ciclo. Porque quando que um sistema rearranja? Quando forma carbocátion e o sistema rearranja ou para formar um cátion mais estável ou para formar um ciclo mais estável, tá? Então, ciclos de 6 são muito estáveis. Então, frequentemente, a gente tem rearranjo para formar ciclo de 6, que é o que vai acontecer aqui. Eu vou relembrar com vocês esse rearranjo de ciclo, mas eu queria saber se nesse exercício, vocês já conseguem eliminar algumas possibilidades. Por exemplo, se eu colocar o benzeno na presença desse cloreto de alquila mais cloreto de alumínio, qual desses compostos ou qual do composto abaixo pode ser obtido? O qual não pode ser obtido? O 2 não. O 2 não, por quê? Ah, porque eu vi um metila a mais. Tem um metila mais no 2? É no 5 que tem. Ah, eu confundi. O 1 pode. Contem o número de carbonos que tem aqui. É porque não pode desaparecer carbono. Na reação não desaparece carbono, né? Eu tenho 5 e aqui mais um 6, né? Esse pode? Pode não. Deixa desaparecer um carbono aqui. Esse aqui. Pode. Desapareceu 2. Desapareceu o carbono. Esse aqui. Apareceu um outro em outro lugar. Apareceu um negócio aqui, assim, o número de carbonos é igual, mas a gente não viu nada desse negócio de entrar duas coisas no anel. Então, eu já eliminaria esse. Na verdade, eu ficaria com esses dois. Esse aqui, Dois vocês que eu não... acerto. Esse aqui, vocês não sabem ainda como que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui seria o produto normal, né? Vamos dizer assim. Porque vocês estão vendo que o normal, ele forma, né? Pequena quantidade, mas forma. 35%. Então, esse aqui, quando complexou, né? Existe a possibilidade do anel vir atacar esse carbono. Aí formaria aqui, né? Mas ele deve ser o menor rendimento. Agora, esse aqui é que vocês não acho que vocês não lembram como que faz lá da orgânica 1. Que é o seguinte, quando você tem, vou desenhar aqui. Quando você tem, gente, um ciclo de 5, por exemplo, acontece com ciclo de 4 e etc. Vejam, vocês vão ter a complexação com o ácido de Lewis, sempre a mesma coisa. Começa a desenvolver carga, tem carga positiva aqui. Aqui parece com carbocátion primário, então eu não posso quebrar. E o que acontece quando a gente faz rearranjos lá? Os comuns lá, que vocês já estão acostumados, que é migrar hidreto, migrar metila. Eu tenho um cátion secundário. Ah, mas se esse vizinho aqui migrar para cá, eu formo um cátion terciário. E vai acontecer essa migração que vocês estão acostumados. Então, migra o quê? Migra o grupo, migra a ligação com esse carbono. Não é assim o rearranjo? Então, se eu tenho alguma coisa que parece com cátion aqui, eu posso migrar um grupo aqui. Só que o grupo que migra aqui é a própria ligação. O resto fica igual. Então, eu vou desenhar aqui para vocês verem o que é essa migração de rearranjo de ciclo. É assim, ó. Será que eu vou apagar aqui? Ai, vai apagar tudo, não tô acreditando. Aqui é o seguinte. Ai, vou desenhar tudo? Vou. Tá, aqui, tá. O que acontece? Esse grupo, ele começa a migrar para cá.
Ou seja, ele começa a se desfazer essa ligação aqui, e ele começa a migrar para cá. Então, eu estou representando o rearranjo, que é esse grupo migrar para cá. Só que esse grupo, ele está ligado a todo o resto do grupo. Quando essa migração, então aqui eu tinha um delta mais, quando essa ligação começa a migrar, aqui também começa a se desenvolver um delta mais. Isso aqui é um estado de transição, vou até colocar entre colchete. No final, quando essa migração tiver acabado, eu vou estar com um negócio assim. Vou desenhar até pontudo, assim, para vocês enxergarem. Não sei se foi pontudo o suficiente. Deixa eu desenhar melhor. Vê se vocês entendem essa transformação. Ó, eu tinha um cátion. Aí, igual eu fiz o rearranjo aqui de metila, eu vou fazer rearranjo dessa ligação. A ligação vem, os elétrons todos vêm para cá. Então, ela começa a se desfazer aqui e começa a fazer aqui. Quando ela acabou de acontecer essa migração, eu vou ter um anel de 6 e o cátion aqui. Então, a força motriz para esse rearranjo acontecer foi sair de um ciclo de 5, que é um ciclo mais instável que um ciclo de 6. Esse ciclo de 6 aqui, ele pode ser representado assim também, né? Ele está desenhado bicudo ali, só para vocês enxergarem como que foi o rearranjo, mas ele é um cátion no ciclo de 6. E aí o anel benzênico ataca esse ciclo de 6, que vai formar o produto 5. Mas assim, como eu acho, não sei se vocês viram o rearranjo de ciclo na orgânica 1, porque é matéria da orgânica 1. Vocês têm muita facilidade já de enxergar rearranjo de metila, rearranjo de hidreto, mas rearranjo de ligações de ciclo, muita gente não tem facilidade de enxergar. Por isso que eu desenhei o estado de transição para vocês enxergarem essa migração, tá? Como um ciclo de 6 é mais estável que o ciclo de 5, provavelmente o produto 4 vai ser obtido em maior rendimento que o produto 2. O produto 2 é sem rearranjo e o produto 6 é com rearranjo. Entenderam, gente? Entendi. Lembrei da orgânica 1. Ah, então tá ótimo. Porque tem muitas reações de rearranjo de ciclo, assim, que o negócio era 3 vira 4, 4 vira 5, 5 vira 6. Mas desenhar o estado de transição olhando para a reação que está migrando é muito bom para a gente visualizar, tá? Então, esse exercício, provavelmente, ele fala assim, qual dos compostos vistos a seguir? Então, esse aqui provavelmente seria obtido em menor proporção, e o 6 seria o produto principal, tá? Bom, tem essas limitações, a questão do rearranjo a gente vai resolver ela daqui a pouco. Então, mas é uma reação que, dependendo, vocês viram ali para fechar o ciclo, para fazer aqueles acoplamentos com anéis, ela foi muito boa. Uma outra reação que está relacionada a esse uso de ácido de Lewis, pelo Friedel e Crafts, é a reação de acilação do anel aromático. Na aula passada, eu acho que eu tinha comentado para vocês que um grupo acila é um grupo que tem uma carbonila, né, ligado ao grupo R. Então, se você faz essa transformação aqui, ó, você está com benzeno, e você está introduzindo, você está ligando no benzeno uma carbonila com o R. Nesse caso aqui, o R era um metila, mas pode ser outro R, tá? Então, você está fazendo uma acilação do anel. Para fazer quando você faz uma acilação, isso aqui é o grupo acetila, é um grupo acila. Então, quando você introduz esse grupo, você está fazendo uma acilação, você está fazendo uma acetilação. Isso aqui é um grupo acila também, é um grupo benzoíla. Então, quando você está introduzindo isso aqui num anel aromático, você está fazendo uma benzoilação, mas é uma acilação.
Acilação é um nome genérico, né? Dependendo do grupo R que está aqui, ela tem alguns nomes específicos. As acilações, elas são feitas principalmente, mas não somente, usando cloretos de ácido ou cloretos de acila, que são reagentes que vocês já viram lá quando a gente fez a adição de Grignard à carbonila. Até caiu na prova, caiu nos exercícios. Então, esses cloretos de acila, na presença de ácido de Lewis, vai dar os produtos acilados. Esses aletos de acila, eles podem ser preparados a partir de ácidos carboxílicos, com, por exemplo, cloreto de tionila. Vocês já viram cloreto de tionila quando a gente pegou um álcool e transformou álcool em aleto. A gente já viu vários reagentes para fazer essa transformação aqui. A gente já viu PCl3, cloreto de tionila. Esses reagentes funcionam aqui também, ó. Basicamente vai ser transformar o OH num cloreto. Então, eu transformo um ácido acético no cloreto de ácido, no caso, cloreto de acetila, porque vem do ácido acético, usando o SOCl2, tá? Então, é fácil de preparar cloreto de acetila, cloretos de acila no laboratório. E os cloretos de acila podem ser usados para acilar o anel. Como que vai acontecer? É tudo a mesma coisa, ó. É a terceira vez que acontece isso. O ácido de Lewis complexa com o halogênio. Ao complexar com o halogênio, ele fica positivo. A gente já viu que se essa ligação puder quebrar e formar alguma coisa estável, ela vai quebrar. Então, se fosse um cátion terciário, quebraria. Secundário, quebraria. Primário, não quebraria. Acila, quebra. Acila quebra porque, quando quebra, forma um íon que é estabilizado por ressonância. Então, ele é relativamente estável, né? É assim, vejam, quando isso está aqui, esqueçam essa seta aqui, mas vocês poderiam, por exemplo, pensar que quando o cloro está positivo aqui, né, a LCl3, o cloro está positivo, aí isso pode quebrar. Quando isso quebra, o carbono fica com 3 ligações. Então, o carbono fica positivo. Tá aqui, ó. Ele desenhado aqui. Só que um carbono positivo, quando tem par de elétrons vizinhos, tem uma outra estrutura de ressonância contribuinte, que é essa aqui. Essa aqui é inclusive uma estrutura de ressonância que contribui mais para a molécula real, porque está todo mundo com o octeto completo, né? Quando eu faço essa ressonância aqui, ó, eu vou obter esse contribuinte de ressonância aqui, que contribui, mesmo o oxigênio estando positivo, ele é melhor do que esse, porque a gente já viu que contribuintes de ressonância, quando todo mundo está com o octeto completo, é melhor do que quando não está com o octeto incompleto. Mas, enfim, tudo que vocês têm que reconhecer que é complexação do cloreto com o ácido de Lewis forma o acílio, e esse acílio é que vai ser o eletrófilo da reação, tá? Então, na próxima etapa, como sempre é assim, né? Uma etapa é para formar o eletrófilo, a outra etapa é a etapa para atacar o anel aromático, atacar o eletrófilo. Então, aqui ocorreu o ataque do eletrófilo, anel aromático atacando o eletrófilo. Formei o anel já acilado, esse aqui é o arênio, né, que tem outras estruturas de ressonância, e depois o catalisador vai ser regenerado e o sistema vai ser rearomatizado, como a gente já viu 3 vezes, tá certo? Então, o catalisador regenerado, o anel aromático acilado e formando o HCl. Essa é a reação de acilação. Essa reação de acilação, ela é muito boa, sei lá, se eu tivesse que fazer, você tem o benzeno, e eu peço para vocês fazerem um benzeno com
sei lá, eu quero uma cadeia grande, tá. A alquilação não vai dar certo, vai dar rearranjo. Aí eu quero que vocês façam uma acilação do benzeno ser transformado nisso. O que vocês vão usar? Hein, gente? Vocês vão usar água? Vocês ainda estão aí? Eu Sim, tô. mas bastante Pensando. confuso. Aqui, ó, não é essa ligação aqui que vocês têm que fazer, gente? Sim. Então, o benzeno já tá aqui. Você já tem ele aqui. É só vir com um cloreto de ácido lá de cá, né? E um ácido de Lewis. Tá bom? Agora, essa acilação, ela é muito usada também, gente, para resolver aquele problema. Alguém perguntou, né? Se eu tiver que fazer Mas e se eu tiver que fazer um anel benzênico ligado a uma cadeia alquílica linear? Como que eu faço? Bom, suponhamos que você precise muito de propilbenzeno no laboratório. Tem 3. Aí você fala assim, vou fazer a alquilação. Vou pegar o brometo de propila, vou reagir com o cloreto de alumínio e quero isso. Mas a gente já sabe que isso aqui vai ser o produto secundário, que o principal vai ser o produto de rearranjo, né? Quando complexar aqui, esse hidreto vai migrar. Aí existe uma solução que vem através da acilação. A acilação, se você pegar esse cloreto de propanoíla, né, de 3 carbonos, você faz a acilação sem problema nenhum, porque a acilação sempre quem vai entrar é o carbono da carbonila, porque é aqui que vai formar o acílio, né? Então, o carbono da carbonila entra aqui. E aí, agora, se existisse um método de transformar esse CO em CH2, meu problema estava resolvido, né? Porque aí eu ia ter a cadeia linear. E esse método existe. Então, existe uma redução que é chamada redução de Clemmensen, que vai estar em muitos exercícios, que usa uma amálgama de zinco e mercúrio e meio ácido, e essas condições de reação aqui fazem com que a carbonila ligada a um anel aromático se transforme em CH2, tá? Tem até mecanismo para isso, é um mecanismo radicalar de redução. Vocês estão vendo que é uma redução, né? Aumentou o conteúdo de hidrogênio, diminuiu o conteúdo de oxigênio. Então, é uma redução muito fácil de ser feita e muito prática. Ela é conhecidíssima, você vai reduzir carbonila ligado ao anel a CH2. Aí eu obtenho essa redução com 80% de rendimento. E aí meu problema está resolvido. Eu não conseguiria fazer esse material aqui via alquilação, porque ele ia ser o produto secundário, o produto principal seria o rearranjado, mas se eu fizer a acilação, que não tem jeito de dar rearranjo, eu vou depois reduzir e o resultado final é como se eu tivesse alquilado, tá? Então, sempre lembrem-se dessa transformação. CO2 sendo transformado em CH2 com um agente redutor zinco-mercúrio. E é uma solução. Alguém tinha me perguntado, que tinha perguntado como fazer? Foi eu. É porque eu tava na dúvida se podia usar a hidroboração lá do início, mas eu acho que não faz sentido nenhum mecanismo. A hidroboração no anel aromático? Não, é na primeira parte da matéria que a gente faz hidroboração para conseguir Markov-Nikov sem rearranjo. Sim. Sim, mas não, a hidroboração é só de dupla, né? Não é de anel aromático. Isso. Você teria que dar essa volta mesmo, tá bom?
Além dos cloretos de ácido, gente, então as reações que a gente viu antes é o cloreto de ácido formando acílio. Existe, além do cloreto de ácido, essa reação pode ser feita também com ácido carboxílico, com anidrido. Não sei se vocês sabem, anidrido tem essa função aqui, ó. C-O, C-O. Esses anidridos também, eles são usados como reagentes para fazer a acilação de Friedel-Crafts, tá? Aqui vai ser a mesma coisa, ó, vocês estão vendo que eu peguei o anel benzênico e fiz a acilação. Então, esse anidrido aqui, ó, é para fornecer exatamente a mesma coisa. Fornece o íon acílio, tá? Então, aqui vai sair isso tudo e eu vou formar o íon acílio e o íon acílio vai entrar. Então, olha um exemplo aqui, ó. O anidrido acético, esse aqui é um anidrido acético. Um anidrido é quando você junta duas moléculas de ácido e perde uma molécula de água. Então, isso aqui vem do ácido acético, duas moléculas de ácido acético formam um anidrido acético. Aí, o anidrido acético, quando ele é colocado com o benzeno na presença de ácido de Lewis, ele vai ocorrer uma acilação, tá? Então, um desses grupos aqui, molécula simétrica, né? Então, um desses grupos vira acílio e o outro grupo sai como ácido acético, tá? Mas é o mesmo princípio. A mistura disso com isso vai formar um íon acílio. Então, por exemplo, agora tem um exercício que é bom vocês pensarem aqui. Eu vou dar 3 minutos para vocês pensarem. Qual é o produto da sequência de reações a seguir? Pensem aí e me fala. Professora, essa coisa do cloreto de ácido consumir 2 mols de reagente, nesse caso não vai ter isso não, né? Igual do Grignard. Não. Não, porque vai formar um acílio, né? Lá o Grignard atacava a carbonila. Alguém já chegou a alguma resposta? Eu ia chutar Os 5? Mas vai chutar ou você vai chutar? Você tem 20% de chance só de acertar. Professor, os 5? Não, pois. Mas aí você tá falando consciente, né? É um pouco mais. É muito, não. Só um pouquinho. Quem? Todo mundo acha que é o 5? Quem falou 5? Eu concordo que seja 5 ou não. Rodolfo. Gente, vocês concordam com o Rodolfo? Concordo. Obrigado, Fernando. Tá pagando por fora, né? O Thales concordou também, eu acho. Então tá bom. Eu também concordo, foi mais gente. consciente que o meu chute, então eu concordo. Foi convencido, né? Foi muito convincente a afirmação. Eu também concordo que é o 5, gente, porque, ó, o cloretionila fez isso virar cloreto, né? Aí tinha o benzeno que se ligou aqui. Aí ele formou o 1, né? Aí depois veio a condição de redução. Então, o 1, isso aqui que era carbonila, virou isso aqui. Então, realmente, é esse aqui, o 5. Então, vocês aprenderam bastante já na aula de hoje. Já tem uma questão da prova praticamente, que já não precisa estudar. Das Professora, 45. Oi? não entendi muito bem. O benzeno, ele ataca a carbonila? Sim. Não a carbonila, né? Porque, ó, você tem a LCl3. Sim.
E no primeiro momento, você vai ter isso aqui. É porque tá desenhado diferente, mas tá assim, não tá? Uhum. Aí depois o ALCL3 vai complexar aqui, e isso vai quebrar, não vai? Ah, sim. Aí aqui que vai ficar positivo, né? É Ah, porque eu não vai tô ficar. fazendo o mecanismo. Mas aí o benzeno vai atacar esse carbono. Ah, agora eu entendi. Aí quando o benzeno atacar este carbono, vai virar isso aqui. Uhum. Aí depois é a redução. Ok? Nice. Então, eu acho que você o cloretionila transformar no ácido em cloreto já está ótimo. A acilação com acilo já está ótimo. E a redução de Clemens já está ótimo. Ó, já reduziram 3 coisas para estudar para a prova. Então, vamos ver esse agora. Esse aqui é um anidrido. Esse pH aqui é benzeno aqui. Benzeno aqui. E aí, um benzeno é simétrico, né? Provavelmente vai formar esse acílio aqui. Tanto faz, eu formar um acílio aqui ou acílio aqui. Pensem aí um pouquinho e me fala. O que foi, Bela? Vem cá. Esse ácido que tá aqui, gente, provavelmente foi a outra parte que sobrou quando eu formei o acílio, né? Essas condições aqui é para eu formar esse acílio aqui, ó. Na primeira etapa eu formo um acílio assim. E ó, tem benzeno. É o Ó, benzeno. professora, Oi. agora com um pouco mais de convicção, eu vou na 3. Ah, gostei. Gostei Agora, para dessas. retribuir o apoio, eu também acho que é o 3. Vocês estão muito de acordo. Não, e Parceria, ué. professora, isso é sororidade masculina. Tô vendo as meninas, gente, cadê vocês? Me defendam aí, gente. Gente, é igualdade de gênero aí, ó. As meninas estão aí, concordam que é o 3? Também acho que é o 3. Ah, muito bem, é o 3. Então é isso, tá? Então vocês reconheçam o material de partida que vai dar origem ao acílio. O acílio vai entrar no benzeno. Primeiro vai formar o 4, mas essa condição aqui, ó, é condição para reduzir a carbonila para metileno. Então é o 3. Muito bem, ok? Tá, aí tem esse exercício aqui também, ó. Partindo do benzeno e do cloreto de acila adequado, propõe uma síntese para o composto abaixo. Então, como que vocês fariam isso? É essa ligação aqui que vocês têm que fazer. Mas a gente já sabe que não dá para usar o haleto, não dá para fazer a alquilação. Então, o que vocês vão usar? Cloreto de ácido. Cloreto de ácido, né? Então, se eu usar esse cloreto de ácido aqui, ó. Esse? Ah, não, tá faltando. É, esse, né? É. Se eu usar esse cloreto de ácido,
eu vou colocar a LCl3. Vou fazer a acilação. E aí, depois, o que eu faço, gente? A redução. A redução, né? Aí eu coloco lá zinco, amálgama com mercúrio, HCl e faço a redução, tá? A alquilação fatalmente daria rearranjo. Bom, porque na outra turma eu cheguei nesse ponto aqui, porque o que a gente vai fazer? Vou voltar aqui agora. Nós não vamos continuar sobre reatividade e orientação. Vou voltar só naquele primeiro slide para fazer uma revisão rápida. O primeiro slide que eu falo é o de... Cadê, gente? Gente, o slide sumiu. Esse. Então, olha só. O que a gente viu na aula de hoje são todas essas reações aqui que, apesar de serem várias, né? Tudo é a mesma coisa. Todas as reações são o benzeno atacando um eletrófilo poderoso. Então, no caso dessa primeira aqui, foi o trióxido de enxofre ou trióxido de enxofre protonado. Nessa segunda aqui, foi atacando o nitrônio. Na terceira, foi atacando o halogênio que estava complexado com ácido de Lewis. Então, aqui, sei lá, a L. Aqui está o ferro, mas eu cismei com a L. Então, no caso, atacava aqui. Na alquilação, o benzeno, atacava algum carbocátion ou equivalente de carbocátion. E na acilação, se atacava o íon acílio. Então, todas as reações passam pelo ataque do benzeno a um centro positivo, tá? Sempre vai ter o ataque, a formação do íon arênio e depois alguma coisa vem para rearomatizar. No caso da alquilação, o que a gente viu muito foi que é possível acontecer rearranjos. E no caso da acilação, a gente viu que ela é uma boa alternativa para eu conseguir coisas que eu não conseguiria pela alquilação. Então, toda vez que vocês virem essas condições aqui, ó, vocês vão pensar que isso é condição para acilar o anel. Toda vez que vocês virem carbocátion formado, alguma coisa que pareça com carbocátion, é condição para alquilar o anel. Então, o que a gente vai ver nas próximas aulas que é muito importante? Quando você já introduz um grupo no anel, a gente vai ver agora se esse grupo que foi introduzido, ele torna o anel mais reativo ou menos reativo para a entrada de um segundo eletrófilo. Então, agora eu vou pegar, sei lá, esse ácido sulfônico, benzeno sulfônico aqui, e vou fazer uma cloração dele. Será que essa reação com esse composto e o cloro vai ser mais rápida ou mais lenta que o próprio benzeno? Além disso, será que o cloro vai entrar nessa posição? Será que o cloro vai entrar nessa posição? Ou será que o cloro vai entrar nessa posição? Então, a gente vai ver que os grupos presentes no anel, eles influenciam tanto a reatividade, aumentando ou diminuindo a velocidade, ou eles influenciam também a posição onde o novo eletrófilo vai entrar, tá? Então, como isso demanda muita cabeça fria, a gente agora vai só esfriar a cabeça e pegar isso na segunda-feira que vem, ok? Vocês têm alguma dúvida sobre a aula de hoje, sobre os exercícios da aula de hoje que a gente fez? Ou tá super tranquilo? Eu tenho uma dúvida, não sei se é tanto da aula de hoje, mas eu queria saber se a reatividade de outro composto aromático, por exemplo, um naftaleno, seria maior ou menor que do benzeno?
O naftaleno, para a primeira substituição, ele é mais rico em elétrons. Sim, Ele vai ser mais reativo. mais reativo. E teria como, por exemplo, você adicionar 2 alquilas no mesmo carbono, ou seja, tirar a aromaticidade de um dos anéis e manter a outra? Não, é muito difícil. Não. Não, Entendi. não. Deixa essa para depois. Você tirar a aromaticidade e deixar ele sem ser aromático para todo sempre é difícil. Você não vai conseguir. Assim, eu pergunto porque tem um composto que me interessa bastante,